O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve aqui em São Paulo num evento da revista Piauí. E ele disse que o ex-presidente Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff, foi um operador do impeachment. E para ele, Rodrigo Maia, foi um equívoco do ex-presidente, porque Dilma iria cair de qualquer jeito. É óbvio que o Michel operou o processo de impeachment politicamente e a forma de governar num processo de impeachment operado não me parece, né, o melhor modelo. Olha, interessante que que coisa feia, né? O ex-presidente Michel Temer esteve aqui na Bandeirantes logo depois do impeachment, né? E ele contou um detalhe aí que o Eduardo Cunha tinha passado por ele e dito que não iria levar adiante o processo de impeachment. E que se surpreendeu quando, no mesmo dia ou no dia seguinte, o Eduardo Cunha falou: eu vou mandar para frente. Ele contou isso e ficou só esperando, né, o resultado. Agora, é muito feio, né, o Rodrigo Maia, para ser gentil com a plateia, certamente que considera golpe a destituição da ex-presidente da República, ele vem com essa conversa mole agora de que não foi o processo mais correto, que ele operou o impeachment, etc. Olha, enfim, todos que eram contra o PT participaram disso no Congresso Nacional, inclusive o Rodrigo Maia, né? Era só ter votado contra, né? Devia ter pelo menos ter tido a dignidade de dizer isso, né? No dia em que tem aquele processo do impeachment, a gente se lembra, né? Teve a comissão especial e depois teve aquele julgamento da pronúncia da então presidente no plenário do Senado. Eu naquele dia, na hora do almoço, eu entrevistei o presidente Michel Temer. E me surpreendeu muito como ele estava calmo e como ele estava acompanhando com muita atenção, assim, com sintonia fina, o que se passava no Senado Federal. Eu me lembro que durante a entrevista, essa conversa foi interrompida 2 ou 3 vezes por telefonemas de pessoas, de aliados dele, preocupados com o andamento da coisa. E ele tinha, inclusive um desses telefonemas foi do Eliseu Padilha, que não é exatamente uma pessoa... aliás, ele é mais conhecido pelo temperamento glacial do que qualquer outra coisa. Pois até o Eliseu Padilha estava preocupado com os rumos da discussão e da posterior votação e tal. E para todos eles, ele tinha muita segurança. Ele dizia ao telefone assim: fique tranquilo, está tudo sob controle, vamos ganhar. Então ele estava mesmo ali muito, muito seguro do que estava acontecendo. Era como se houvesse um monitoramento político permanente, o que não me pareceu nada, como é que eu diria, fora do comum ou que não fosse adequado para um chefe de governo, né? E ainda mais naquelas circunstâncias, substituindo a ex-presidente interinamente ainda naquela ocasião. Bom, que o presidente Temer operou pelo impeachment, nenhuma novidade, né? Afinal de contas, um vice-presidente da República que tivesse a intenção de manter o mandato da presidente não divulgaria a carta que ele divulgou, anunciando um rompimento com o governo, a ponte para o futuro, aquela carta com a expressão em latim. Evidentemente que ele operou pelo impeachment. Me pergunto se algum vice-presidente teria um comportamento diferente tendo a titular do cargo chegado àquela condição sem apoio político algum, porque ela fatalmente cairia, como disse o Rodrigo Maia, né? Tudo depende do comportamento do vice, se é público, se é privado, mas é evidente que operou. Agora, o Rodrigo Maia fez essa declaração no evento da revista Piauí para tentar fazer um contraponto ao Michel Temer. Ele quis passar a impressão na entrevista de que ele teve um comportamento de estadista diferentemente do presidente Michel Temer, porque ele disse... O contexto geral dessa resposta, ele complementa essa resposta dizendo que ele poderia também ter dado início a um processo de impeachment contra o presidente Michel Temer, mas que aquela não seria a melhor saída para o país naquele momento. Então, o que ele fez foi comparar o comportamento dele com o comportamento do presidente Michel Temer em circunstâncias mais ou menos parecidas para se sair bem ali na plateia. Aliás... Só esqueceram de dizer, né, que seria assim, isso seria muito bom para uma republiqueta de bananas, né?
Você tira uma Isso também presidente, esqueceu. coloca o outro e aí tira o outro Mas também. ele cita isso Ele nunca também. se lembra, ele nunca se lembra, Rodrigo Maia, de lembrar que ele só foi eleito presidente da Câmara por causa do Michel Temer. Ele estava no baixíssimo clero já, era uma figura completamente fora do processo, o Rodrigo Maia, quando, até por gestões do seu, eu não digo sogro, porque na verdade a esposa do Rodrigo Maia é enteada, né, de Moreira Franco, mas por gestões de Moreira Franco, ele foi tirado lá do meio do baixo clero para virar o candidato a presidente da Câmara. Quem viabilizou a eleição dele foi Michel Temer. Não, e ele foi... E é claro que ele contou também, ele é esperto, é sabido, é articulado, ele acabou articulando também com o Partido dos Trabalhadores. Se você for verificar naquela ocasião, ele foi eleito presidente da Câmara com os votos de Michel Temer e também com o apoio do PT. E ele, Cláudio, vamos lembrar aqui também, ele foi o maior aliado do ex-presidente Michel Temer na aprovação das reformas. Foi com a ajuda dele, a articulação dele, que aprovou o teto de gastos, que aprovou a reforma trabalhista. A reforma da Previdência teria sido, quer dizer, provavelmente teria sido aprovada. Quem fez a costura daqueles 309 votos, 311 votos, dependendo da contagem, um dia antes lá do Joesley Batista Day, foi exatamente o Rodrigo Maia. Então, assim, ele que poderia estar capitalizando toda a conquista das reformas no governo Michel Temer, agora ele se separa. Aliás, o Temer foi a ausência mais notada da convenção do MDB, né? Ele não apareceu lá. Mas se a gente leva em consideração que o Sarney estava lá, estava fazendo selfie, sendo ovacionado, quem sabe daqui a alguns anos o Temer também não consegue voltar e ser ovacionado numa convenção do MDB, né? Vai todo mundo esquecer o que ele fez. Viu, Thaís? O papel do Rodrigo Maia foi mais relevante agora na Previdência do que nas reformas do governo Temer. Sim, mas mesmo assim... O Temer tinha uma articulação política bastante sólida, tinha inclusive uma base de apoio sólida, tradicional. O atual governo é que não tem essa preocupação de formar essa base sólida, mas o Michel tinha. Sim. E tinha também uma articulação política muito eficiente, ao contrário do governo atual. Concordo plenamente com você. O papel do Rodrigo Maia foi acessório. Mas ele foi um bom gerente de regimento, ele foi um bom gerente de agenda. Isso ele foi. Aliás, foi um grande aprendizado para ele. Ele teve a esperteza de não ficar de jeito nenhum, em todas as vezes que o Michel Temer viajou, que ele foi embora também para não correr o risco de não poder ser candidato à reeleição à presidência da Câmara, porque ele não poderia ser candidato à reeleição da presidência da Câmara se ele assumisse, mesmo que fosse por 24 horas, a presidência da República no ano passado. Então, ele teve um papel importante dessa gerência ali, de gerente de balcão da Câmara dos Deputados, para receber e acatar a articulação política do Michel Temer. Você tem toda a razão, mas que ele teve um papel importante, teve. Se ele assumisse, ele não poderia ter sido candidato a deputado. A deputado, é verdade. Desculpe, a deputado. Porque ele ficaria inelegível.